O Bahia finalizou o Campeonato Brasileiro com a sensação de dever cumprido após confirmar a fuga do rebaixamento. Porém, antes do alívio, a temporada tricolor foi de turbulências e muita dor de cabeça para o seu torcedor, principalmente para quem tinha alta expectativa com o ano zero do Grupo City à frente do futebol do clube. Destaques: Cole, alvo do Palmeiras, veja gols e lances de Cole pelo Bahia. Depois de passar pela Alemanha e Bulgária, o baiano Cole debutou no futebol brasileiro neste ano, justamente com a camisa do Bahia. E foi em grande estilo. Ele mostrou consistência ao longo de toda a temporada e liderou a produção ofensiva da equipe. Marcos Felipe conta bastidores, dificuldades e relação com Rogério Ceni no Bahia. Marcos Felipe esteve longe de ser uma das contratações mais badaladas do Bahia, mas, ao longo desta temporada, o goleiro foi decisivo e garantiu pontos valiosos para o time no Campeonato Brasileiro. Tanto que foi figura certa entre os goleiros com mais defesas difíceis na competição. Biel. Em boa fase, Biel tem participação direta em 1/3 dos gols do Bahia no ano. Outro destaque positivo do Bahia nesta temporada é Biel. No início do ano, ao lado do próprio Cole, o atacante liderou o time, com 5 gols e 5 assistências no primeiro trimestre. Porém, uma lesão deixou Biel longe dos gramados por quase 3 meses, e o jogador precisou retomar seu espaço na equipe titular. Aos poucos, Biel reassumiu a titularidade e o protagonismo no time do Bahia. Ele fechou a temporada como o segundo da equipe em gols, 11, e assistências, 7. Regular. Os atletas com desempenho regular são aqueles que não tiveram grande brilho, mas também foram importantes para a equipe. Em geral, são jogadores que se mantiveram entre os 11 iniciais em boa parte da temporada. Canil. O xerifão do Bahia passou por momentos de altos e baixos, mas nunca deixou de ser uma referência do time na posição. Com 50 partidas, o zagueiro e capitão Canil foi o terceiro do elenco com mais minutos em campo, 4.296. Veido. O uruguaio chegou ao Bahia como um dos primeiros reforços para a temporada e correspondeu em campo. Ele foi um dos destaques da campanha do tricolor no Campeonato Baiano e teve regularidade na equipe titular do esquadrão. Veido foi o terceiro atleta do elenco com mais jogos, 54, e terminou o Brasileirão como titular do time de Rogério Ceni. Tassiano. Aos 18 minutos do segundo tempo, gol de fora da área de Tassiano do Bahia contra o Atlético Mineiro. O meio-campista oscilou ao longo desta temporada, mas sempre foi considerado fundamental entre os treinadores que passaram pela equipe. Versátil, atuou em diversas posições e fez gols importantes. E foi justamente mais avançado que ele se mostrou decisivo, principalmente na reta final de Série A contra o Corinthians, por exemplo. Tassiano marcou 2 gols e deu uma assistência. Já diante do Atlético Mineiro, contribuiu com 2 assistências e balançou a rede uma vez. Rezende. Aos 3 minutos do primeiro tempo, gol de cabeça de Rezende do Bahia contra o Corinthians. O volante tricolor também merece um destaque, já que fez boas atuações na maior parte da temporada e se destacou em alguns jogos pelo esquadrão, como o último duelo contra o Atlético Mineiro, na Fonte Nova. Vale lembrar que Rezende fez parte de toda a reestruturação do Bahia, desde a Série B até chegar à primeira divisão, sempre como presença constante entre os titulares. Ele, inclusive, foi o jogador de linha com mais tempo em campo nesta temporada.